A Renascença, um renascimento do saber cultural e científico que durou 300 anos e mudou a face da Europa. E no seu centro, a Itália de Leonardo da Vinci, o maior gênio que já existiu. Engenheiro, artista, músico, inventor. Leonardo registrou em mais de 7.000 páginas de cadernos, frequentemente redigidas da direita para a esquerda, invenções e ideias tão avançadas para sua época que mais nos parecem profecias. A Future Vision Multimedia apresenta Leonardo, o Inventor. Bem-vindo ao mundo renascentista de Leonardo da Vinci. Na época de Leonardo, a Renascença estava transformando a Europa. As cidades cresceram e tornaram-se centros movimentados de comércio e de cultura. Novos palácios, teatros e negócios surgiram. As igrejas foram adornadas com pinturas e esculturas que nós hoje chamamos de obras-primas. Reis e lordes procuraram por armas mais sofisticadas para lutarem entre si. Quando Leonardo nasceu, a maioria das pessoas ainda acreditava que o Sol girava ao redor da Terra. A imprensa tinha acabado de ser inventada. Até então, os livros eram escritos à mão. Leonardo tinha 40 anos de idade quando Colombo navegou para o Novo Mundo e por volta de 50 anos, quando o grafite, no invólucro de madeira, a precursora do lápis moderno, foi usada pela primeira vez na escrita e no desenho. Leonardo da Vinci contribuiu para cada faceta da Renascença. Suas inovações nas áreas de fogo, água, música, indústria, engenharia civil e guerra testemunham a incrível extensão da criatividade que o tornaram um modelo do homem renascentista. Leonardo estudou as propriedades da água em movimento. Na tentativa de determinar a energia produzida pelo fluxo da água, ele estudou os princípios da hidrodinâmica, que só foram redescobertos 2 séculos e meio depois. Leonardo desenvolveu muitos desenhos para aproveitar a força da água. Ele inventou também um medidor de fluxo de água, o que era importante, pois Milão cobrava dos fazendeiros a água que eles usavam para irrigação. Entretanto, junto com suas invenções práticas, os cadernos de Leonardo revelam o coração de um explorador. Seus esboços sugerem métodos para passear no mar, tanto sobre sua superfície quanto debaixo dela. Escolha um botão para explorar uma das invenções aquáticas de Leonardo. Leonardo sonhava em explorar o mundo abaixo da superfície da água. Esse dispositivo nos lembra do moderno tubo snorkel. Uma boia flutua na superfície da água. Dentro da boia há 2 tubos pelos quais o mergulhador de máscara inspira e expira. A boca do tubo, através do qual você respira, fica acima da água, apoiada em sacos ou rolhas. O uso do tubo snorkel começou a tornar-se popular na década de 1920. A palavra snorkel vem do nome do tubo usado por submarinos para abrigar a entrada de ar e os canos de escape. Muitas das invenções de Leonardo relacionadas à água usavam a roda hidráulica, que data da Grécia e da Roma Antiga, mas que só foi utilizada em larga escala na Idade Média. Os desenhos de Leonardo incluíam moinhos para moer grãos e para fabricar a seda e a pólvora. Em um outro esboço, Leonardo desenhou esse barco movido a rodas. O uso de rodas com remos torna este barco potente e eficiente.
Já que os remadores estão voltados para frente, ele seria também muito fácil de ser manobrado. A ciência mecânica é mais nobre e útil que todas as outras, pois por meio dela todos os corpos animados em movimento realizam suas operações. Em 1807, o primeiro barco a vapor bem-sucedido comercialmente foi lançado no rio Hudson, em Nova York. Seu inventor, Robert Fulton, utilizou a tecnologia da roda hidráulica explorada por Leonardo. Leonardo esboçou este escafandro 200 anos antes do primeiro traje de mergulho aparecer na Inglaterra. A ideia de Leonardo era possibilitar que o mergulhador se aproximasse de um navio inimigo sem ser visto e causasse um vazamento, afundando o navio. Descreva o nado submarino e você terá descrito o voo dos pássaros. O equipamento de mergulho moderno realiza o sonho de mobilidade subaquática de Leonardo e permite que os mergulhadores fiquem submersos por mais tempo. Os mergulhadores de hoje fazem explorações submarinas, procuram por tesouros e fotografam as maravilhas da natureza. Responda todas as perguntas corretamente e descubra um tesouro escondido. Se você responder incorretamente, é só tentar de novo. Certo, Leonardo dissecou mais de 30 cadáveres durante seus estudos da anatomia humana. Certo, Leonardo adorava os animais e também era fascinado pelo voo dos pássaros. Certo, o artista italiano Botticelli pintou O Nascimento de Vênus em 1484. Correto, Leonardo foi um grande botânico. Certo, o esfumato é a técnica de criar uma névoa fina e esfumaçada na pintura. Certo, o paraquedas de Leonardo, de 7,6 metros, era quase do tamanho do paraquedas de hoje, de 8 metros. Correto, o pintor flamengo Van Eyck é geralmente tido como seu inventor. Certo, Maquiavel escreveu O Príncipe, que descreve como um príncipe italiano pode chegar ao poder. Correto, Colombo descobriu a América em 1492. Certo, Lodovico Sforza era o governante de Milão. Certo, a última ceia de Leonardo está no convento de Santa Maria delle Grazie, em Milão.
Certo, apesar de Leonardo ter pintado a Mona Lisa em Florença, agora ela está no Louvre, em Paris. Certo, Leonardo divertia seus patronos com música, mas a engenharia civil lhe dava o pão de cada dia. Correto! Dante escreveu a Divina Comédia. Correto. Pisa é uma cidade italiana perto do Mar da Ligúria. Certo! Joana d'Arc conduziu os franceses à vitória numa batalha decisiva contra os britânicos. Certo! Verrocchio era um pintor e escultor florentino. Certo! Leonardo era canhoto e escrevia de trás para frente, da direita para a esquerda. Certo! Sob o governo de Suleiman, o Império Otomano alcançou o auge do seu poder. Certo! Leonardo tinha 32 anos de idade quando ele desenhou o primeiro paraquedas do mundo. Certo! O artesão alemão Johannes Gutenberg inventou a imprensa em 1439. Falso. Muitos outros artistas antes de Leonardo haviam feito suas próprias versões. Certo, Leonardo usou este despertador quando viveu na França. Correto, Leonardo viveu numa era cultural muito agitada. Certo, Montezuma, também chamado Moctezuma, foi capturado por Cortés. Certo, o trem de aterrissagem de Leonardo, parecido com uma escada, permitia aos passageiros entrarem e saírem de sua máquina voadora. Certo, a Inglaterra e França lutaram de 1337 a 1453 por causa das reivindicações inglesas à França. Ao contrário das boias modernas feitas de plástico ou isopor, o cinto salva-vidas de Leonardo era provavelmente um tubo de couro cheio de ar. Mas, por outro lado, seu desenho do século XV parece exatamente como o que usamos nos dias de hoje. Um método de escape durante uma tempestade e um naufrágio no mar. O nado recreativo tornou-se popular no século XIX. Desde então, a boia já salvou inúmeras vidas. Aqui está um dispositivo que permite a você caminhar na superfície da água. Largas boias de pontão são presas aos pés. Os bastões verticais servem como remos para impulsionar o caminhante sobre a água.
Havia apenas um problema com este desenho. Só uma pessoa muito forte seria capaz de se equilibrar por muito tempo. Aqui está um dispositivo que permite. Leonardo era famoso como concertista e professor de música. Ele deu à música o lugar mais alto dentre as artes depois da pintura, chamando-a de a modelagem do invisível. Uma forma popular de música no tempo de Leonardo era a improvisação, com cantores recitando poesia e acompanhando eles mesmos com alaúde ou lira, um ancestral do violino. Uma técnica musical popular era a polifonia, na qual uma série de melodias se misturava em harmonia. Escolha um botão para aprender sobre as invenções musicais de Leonardo. Leonardo explorou a música sob a perspectiva de um cientista. Aqui, vemos como ele expandiu as possibilidades musicais dos tambores ao alterar sistematicamente os desenhos convencionais de sua época. Leonardo, um perito em mecânica, explorou várias maneiras de mecanizar tambores. Esta manivela faz com que os martelos batam no tambor num ritmo uniforme. Esse rebus usa notas musicais para criar um jogo de palavras. Em italiano, o rebus pode ser decifrado para ler-se Amore solo mi fare mirare, la sol mi fa sollecita, o que quer dizer, o amor só me faz lembrar, ele sozinho me torna alerta. O tambor mecanizado de Leonardo é nada menos que o equivalente renascentista de uma máquina de tambor. Bem-vindo à máquina de ritmo LBV 2000. Esta é a ideia de Leonardo para um novo tipo de tímpano. A manivela aperta a cabeça do tambor, mudando o tom. Clique nas setas para rodar a manivela. Depois clique na cabeça do tambor para ouvir o som.
No tempo de Leonardo, os instrumentos de sopro só podiam ter o comprimento da palma da mão humana. Isso limitava o som que poderia ser produzido para notas relativamente agudas. Leonardo desenhou um grupo de chaves ligadas por arames em almofadinhas que fechariam os orifícios de um instrumento de sopro. O sistema permitia que o músico expandisse seu alcance e tocasse notas mais graves. A música morre assim que nasce. Ela sofre da doença da mortalidade. O trinado da flauta e o ritmo intenso do clarinete de jazz de Benny Goodman são possíveis graças às chaves de instrumento de sopro como as sugeridas por Leonardo. Clique numa tecla para tocar a flauta de Leonardo. Os papéis de Leonardo mostram uma invenção que combinaria a habilidade que o teclado tem de tocar várias notas ao mesmo tempo com o tom expressivo de um instrumento de corda arqueado. Um longo arco de crina gira numa unidade de viga movida a manivela. Quando o músico pressiona o botão, um mecanismo aproxima as cordas do arco giratório, produzindo a música. Diferentemente do cravo, a viola organista produz um som que não desaparece rapidamente. A viola organista, como Leonardo a chamava, é o ponto de encontro entre o amor de Leonardo pela música e sua genialidade na mecânica. Os inventores posteriores de instrumentos musicais compartilharam do amor de Leonardo por dispositivos mecânicos. Nesta pianola, os furos no papel determinam as notas a serem tocadas. O fole fornece a pressão de ar para ativar um mecanismo que faça com que o martelo bata numa corda. O arco se moverá de acordo com o movimento do braço direito, de tecla a tecla. Dessa forma, ele é reduzido junto com as notas. Clique nos botões ao lado da viola organista para ouvir o som. Leonardo viu como a fricção causada pelos sinos balançando gastava os eixos que os sustentavam. Sua solução? Um sistema de sustentação de sinos equipado com rolamentos anti-fricção. Esse sistema usava 3 rolimãs para contrabalançar o peso e a força do sino em movimento. 200 anos depois, esse desenho, original para Leonardo, seria mencionado como o sistema mais antigo e mais comum de pendurar sinos. Leonardo dedicou muito esforço à música. Acima de tudo,
decidiu aprender a tocar a lira, já que possuía por natureza uma mente nobre e graciosa. Cantava divinamente, improvisando seu próprio acompanhamento na lira. A antiga arte de tocar sinos continua a existir ainda hoje. Estes enormes sinos requerem sistemas de apoio como desenhado por Leonardo. Apesar de ele hoje ser melhor lembrado como um artista, Leonardo ganhava vida principalmente como engenheiro civil. Na época de Leonardo, os projetos comuns de engenharia incluíam a construção de canais para transporte e irrigação e construção de fortificações para resistir ao ataque das cidades-estados rivais. Leonardo desenvolveu designs revolucionários para pontes, manutenção de canais e fortificações defensivas. Escolha um botão para explorar uma das invenções de engenharia civil de Leonardo. Usando esse canal elevado, Leonardo desenhou um viaduto aquático. Usando esse canal elevado, Leonardo desenhou um viaduto aquático. Como um entrocamento rodoviário moderno, seu desenho permite que o tráfego marítimo escoe em direções diferentes. O primeiro portão na ponte funciona como uma represa temporária. Enquanto a água entra por pequenas aberturas no segundo portão, ele faz subir o nível da água, permitindo que o navio passe para o canal elevado. Em tempos de paz, eu acredito que possa ser útil, como em qualquer tempo, ao levar a água de um lugar para o outro. Canais artificiais, como o que Leonardo desenhou, são uma parte importante do sistema de navegação comercial atual. Leonardo projetou seus portões para serem abertos e fechados por manivelas, guinchos e alavancas, operadas manualmente. Atualmente, utiliza-se a maquinária motorizada. Leonardo inventou essa ponte retrátil para fins militares. A ponte levadiça é abaixada por uma dobradiça presa a uma margem do rio. Um sistema de contrapesos ajuda a equilibrar a ponte enquanto ela é abaixada. Eu tenho um tipo de ponte extremamente leve e forte, adaptada para ser facilmente carregada, e com ela você pode perseguir seu inimigo e fugir dele a qualquer hora. Ao contrário dos desenhos militares de Leonardo, a ponte levadiça moderna regula o tráfego comercial. Os carros atravessando a ponte param, a fim de permitir que ela se abra. Quando a ponte é levantada, os navios podem passar por baixo dela. Leonardo desenhou esta draga para limpar e fazer a manutenção de canais. A draga fica parada enquanto 4 escavadeiras giram. As escavadeiras têm buracos para permitir a passagem da água. A lama que sobrar é depositada nas barcas à esquerda. A altura do eixo é ajustável. Quando o eixo é abaixado, as escavadeiras da draga vão mais fundo no leito do rio. Quando uma área está limpa, a draga pode ser puxada para frente a fim de limpar o próximo trecho.
Um livro sobre como tratar os rios para que possam manter seu fundo limpo com seu próprio fluxo perto das cidades por que passam. Essa draga moderna funciona de forma parecida com a de Leonardo. Uma escavadeira montada numa correia transportadora em movimento extrai os entulhos do leito do rio. Um segundo mecanismo peneira e separa os entulhos da água, limpando o rio. A introdução da pólvora no campo de batalha fez com que fosse necessário repensar toda a ciência da arquitetura defensiva. Leonardo aceitou o desafio com seu desenho de fortaleza radicalmente novo. O desenho circular cria uma série de fossos que podem ser enchidos com água em caso de ataque inimigo. Os muros baixos e arredondados tinham o objetivo de desviar o fogo inimigo. Leonardo certificou-se de que o comandante dessa fortaleza teria como se defender caso fosse traído. A torre central podia ser isolada do resto da fortaleza, permitindo que o comandante escapasse através de um túnel subterrâneo. O senhor da propriedade deve ser capaz de andar por toda a fortaleza, usando túneis e passagens subterrâneas, numa disposição tal que nenhum deles pode servir para se chegar à moradia do senhor sem seu consentimento. E ele deve ser capaz de aprisionar em sua residência todos aqueles de sua comitiva que conspirarem contra ele. O Pentágono nos Estados Unidos é composto de uma série de corredores concêntricos. Seu design fornece o máximo em eficiência. Mesmo com 27 quilômetros de corredores, leva-se apenas 7 minutos para andar de um ponto a outro do edifício. Você foi aprisionado na torre central da fortaleza de Leonardo. Para escapar, você deve avançar pelos 3 corredores concêntricos da fortaleza.
Na Itália renascentista, as cidades-estados estavam constantemente em guerra umas com as outras. Nessa atmosfera, havia sempre um mercado para as máquinas de guerra de Leonardo. As armas do tempo de Leonardo incluíam a lança, a balestra e o canhão, que havia sido usado pela primeira vez na Europa apenas 100 anos antes de Leonardo nascer. Leonardo foi o primeiro a descrever com precisão a curva parabólica do míssil, algo que os cientistas só redescobriram 200 anos mais tarde. Traçar a trajetória de um míssil é essencial quando você está tentando atingir um alvo. Apesar de Leonardo considerar a guerra uma horrível loucura, suas invenções militares incluíram muitas armas automáticas com maior poder de fogo e eficiência. Escolha um botão para aprender sobre uma das invenções militares de Leonardo. Essa arma engenhosa é um canhão automático. Ela tem 11 canos perpendiculares ao topo que podem ser disparados simultaneamente. Mas ela também tem algo mais. Há mais 2 conjuntos de canos que giram para se posicionar. Enquanto o primeiro conjunto está esfriando, o segundo é disparado e o terceiro é carregado. O canhão automático de Leonardo foi projetado para aumentar a velocidade do disparo. A metralhadora moderna introduz as balas de um cano no gatilho e pode disparar de 500 a 1000 balas por minuto. Durante a Renascença, os soldados lutavam a cavalo ou a pé. Que sucesso Leonardo teria causado com seu veículo armado? De acordo com as anotações de Leonardo, esse tanque precisava de 8 soldados para ser posto em funcionamento. Alguns soldados ficavam de sentinela nas vigias no topo do tanque. Outros operavam os canhões e os homens restantes operavam as rodas. Leonardo previu corretamente um método de combate que só viria a existir no século XX. Eu construirei veículos cobertos, seguros e inatacáveis que penetrarão o inimigo e sua artilharia, e não há nenhum exército de homens armados, por melhor que seja, que não será estraçalhado por eles. E atrás deles, a infantaria seguirá, ilesa e desimpedida. Tais veículos substituem os elefantes. O primeiro tanque foi desenvolvido em 1915 e usado na Primeira Guerra Mundial. Ao invés do casco de madeira de Leonardo, o tanque moderno usa uma armação de metal que pode resistir até a tiros de metralhadoras. Ao invés de rodas de madeira, o tanque tem potentes esteiras de aço que podem passar sobre terrenos irregulares. Leonardo aperfeiçoou técnicas antigas de tomar fortalezas. Seus esboços incluem muitas escadas, as quais podiam ser facilmente carregadas até o pé dos muros de uma fortaleza. Leonardo também desenvolveu técnicas para combater as próprias escadas que desenhou. Aqui as janelas de observação de um dique triangular ficam de frente e protegem os lados do outro dique. E assim o fazem reciprocamente todos os outros. Nenhuma escada de mão pode ser plantada aqui. A escada de mão é raramente usada no campo de batalha atual, mas é utilizada nos resgates feitos pelos bombeiros. A tecnologia da escada avançou bastante desde a época de Leonardo. Hoje, tais escadas usam fortes ligas de metal e são motorizadas para se estenderem.
A balestra era uma arma comum no século XV. Leonardo a transformou numa poderosa arma automática. A roda gigante é acionada por um grupo de soldados. A tábua de madeira à esquerda os protege do ataque inimigo. Um único arqueiro é suspendido no meio da roda. Tudo o que ele tem de fazer é esperar que uma balestra o alcance, mirar e disparar. Parece claro que se você colocasse 20 homens pesando 2.000 quilos sobre a ponta da alavanca, eles exerceriam uma força de 60.000 quilos contra a alavanca, o suficiente para carregar as 4 balestras. A arma Gatling, usada na Guerra Civil Americana, e a metralhadora Vulcan, usada na Guerra do Vietnã, são similares em conceito à balestra de Leonardo. Aqui, a metralhadora Vulcan tem 6 canos que rodam até se posicionarem, fornecendo um poder de fogo de 6.000 cartuchos por minuto. Leonardo dedicou muitos desenhos à natureza do voo. Ele estudou as asas dos pássaros, procurando pelo segredo que levaria à realização de seu sonho: uma máquina voadora tripulada. Esse modelo reúne algumas das ideias de Leonardo para voos movidos pela força humana. Na verdade, se fosse construída, a madeira, o metal e a corda desta asa movida a pedal pesariam mais de 300 quilos. Pesado demais para voar. O pássaro é um instrumento funcionando de acordo com uma lei matemática. Está dentro do alcance do homem fazer esse instrumento com todos os seus movimentos, mas sem o alcance total de suas forças. Mas essa limitação só se aplica no que diz respeito ao equilíbrio. Da mesma maneira, podemos dizer que tal instrumento fabricado pelo homem carece de apenas uma coisa: a alma do homem. O primeiro voo movido à força humana teve que esperar até 1977, quando o Gossamer Condor de Paul MacCready realizou um breve voo. 2 anos mais tarde, o Gossamer Albatross de MacCready voou sobre o Canal da Mancha. Com a máquina vista aqui, ele usava uma hélice e asas fixas, ao invés de imitar o movimento de abrir e fechar das asas dos pássaros. Coloque suas asas para o voo que apenas Leonardo poderia ter sonhado. Manobre evitando os obstáculos ao sobrevoar o mundo de Leonardo. Pressione J para ir para a esquerda. Pressione L para ir para a direita.
Embora ele nunca tenha conseguido fazer suas máquinas voadoras decolarem, Leonardo desenhou para elas o trem de aterrissagem. Leonardo descreveu os ganchos na base das escadas como dedos que manteriam a máquina estável quando ela atingisse o chão. O trem de aterrissagem de Leonardo também poderia ser usado por passageiros para embarcarem e desembarcarem da máquina voadora. Quando ela decolar, puxe as escadas para cima, como mostrado na figura. É assim que um avião deve decolar. A escada funciona como pernas. Ao invés das escadas de mão, os aviões hoje usam 3 ou mais rodas para o trem de aterrissagem. O design de Leonardo exigia que o trem de aterrissagem se desdobrasse debaixo da fuselagem antes de tocar no chão e se retraísse de volta à posição original durante a decolagem. É exatamente o que acontece nos dias de hoje. Leonardo fez esse esboço 300 anos antes do primeiro salto bem-sucedido de paraquedas em 1797. O paraquedas de Leonardo era feito de lona hermética num formato de pirâmide, medindo 7 metros de largura por 7 metros de altura. O paraquedista segurava as cordas do paraquedas com as mãos. Mamma mia, Leonardo! Se um homem tiver uma tenda feita de tecido impermeável, cada lado do qual tendo 12 braços de largura e 12 braços de altura, então ele poderá saltar de qualquer grande altitude sem se machucar. O paraquedas de hoje é um dossel feito de nylon ou seda, medindo 7 metros de diâmetro. O paraquedas aberto faz com que o paraquedista caia mais lentamente, aterrissando com a mesma força que um salto de 3 metros sem paraquedas. Esse famoso desenho mostra uma hélice vertical de linho engomado esticada sobre uma armação de metal. A hélice de linho foi desenhada para girar rapidamente, impulsionada por alguém pedalando debaixo dela. Alguns consideram esta invenção uma precursora do helicóptero moderno. Eu acho que se essa hélice for bem feita, com linho engomado para bloquear seus poros e virada rapidamente, ela irá, digamos, voltar-se para cima. Em 1936, o engenheiro alemão Heinrich Focher desenvolveu o primeiro helicóptero. Os helicópteros de hoje usam hélices giratórias ao invés da hélice em forma de parafuso proposta por Leonardo para dar impulso ao voo. A galeria descreve 51 invenções e lhe dá a opção de imprimi-las em papel comum ou em cartões, que você pode colecionar e trocar com seus amigos. Para ver todas as 3 páginas de botões, clique aqui.
Para ler sobre qualquer invenção, clique num botão. Você terá uma tela como essa descrevendo a invenção. Esse cabeçalho mostra a categoria a que isso pertence. Para ver outras invenções na mesma categoria, basta dar um clique nas setas. Para ver outras categorias, clique nas guias. Agora, tente você mesmo. Essa arma tinha duas inovações importantes. Primeiro, ela era carregada pela culatra, o que significa que a munição era carregada diretamente na parte de trás da arma, ao invés de ser enfiada pelo cano na parte da frente. A segunda inovação era o método pelo qual o cano da arma era resfriado. Leonardo colocou esse cano de arma dentro de um recipiente de cobre que era enchido com água. Quando a arma fosse disparada, o cano esfriaria rapidamente, porque a água absorveria o calor. Os canos esfriados com água, muito usados durante a Primeira Guerra Mundial, são importantes para as armas que têm um grande poder de disparo, mantendo o acúmulo de calor para o disparo sem danificar o cano. Uma vez disparado, o cobre logo perde seu calor. Leonardo sabia que a resistência do ar afetava a habilidade de um projétil em atingir seu alvo. Esse míssil era aerodinamizado para reduzir a resistência do ar e tinha aletas para estabilizar seu voo. A guerra é uma horrível loucura. Esse foguete foi projetado para abrir um rastro de fogo no céu. Em tempos de guerra, ele poderia ser uma ferramenta de combate psicológico, criando pânico no inimigo. Durante os tempos de paz, ele poderia deixar pasmo quem olhasse em sua direção, assim como os fogos de artifício modernos o fazem. Nesse dispositivo pirotécnico, uma bala de canhão é lançada ao céu, carregando consigo um foguete preso por uma corrente. Um longo rastro de fogo forma um arco no céu, na parte de trás do foguete. A bala de canhão conduzirá o foguete para mais de 4.800 metros de altura e uma chama de 800 metros será vista rastreando o foguete. Esse canhão utiliza vapor ao invés de pólvora para disparar sua bala. Um recipiente cheio de água é colocado em cima de um braseiro ou panela de queimar carvão, perto da culatra ou da parte traseira da arma. Quando a água é aquecida, ela vira vapor. A força do vapor lança munição para fora do canhão. Os canhões a vapor foram usados durante a Guerra Civil Americana e a Segunda Guerra Mundial. A água se transformará instantaneamente em tanto vapor que parecerá algo maravilhoso, especialmente ao ver sua fúria e ouvir seu estrondo. De acordo com as anotações de Leonardo, este tanque de madeira precisava de 8 soldados para ser posto em funcionamento. Alguns soldados ficavam de sentinela nas vigias do topo do tanque, enquanto que outros operavam os canhões. Os homens restantes operavam as rodas. Eu construirei veículos cobertos, seguros e inatacáveis que penetrarão o inimigo e sua artilharia, e não há nenhum exército de homens armados, por melhor que seja, que não será estraçalhado por eles. E atrás deles, a infantaria seguirá, ilesa e desimpedida. Leonardo aperfeiçoou técnicas antigas de tomar fortalezas. Seus esboços incluem muitas escadas de mão, as quais podiam ser facilmente carregadas até o pé dos muros de uma fortaleza. Leonardo também desenvolveu técnicas para combater as próprias escadas que desenhou. Aqui, as janelas de observação de um dique triangular ficam de frente e protegem os lados do outro dique, e assim o fazem reciprocamente todos os outros. Nenhuma escada de mão pode ser plantada aqui. A trava de roda é um sistema de disparar uma arma. Ela funciona como um isqueiro de cigarro. Quando o gatilho é puxado, uma roda é friccionada contra uma pederneira, produzindo uma faísca que acende a pólvora. A explosão da pólvora impulsiona a munição para baixo do cano da arma. Os historiadores acreditam que um sentinela de Nuremberg inventou a trava de roda 15 anos depois do desenho original de Leonardo. A guerra é uma horrível loucura.
Leonardo transformou a balestra comum numa poderosa arma automática. Uma roda gigante é acionada por um grupo de soldados. A tábua de madeira à esquerda os protege do ataque inimigo. Um único arqueiro é suspendido no meio da roda. Tudo o que ele tem de fazer é esperar que uma balestra o alcance, mirar e disparar. Parece claro que se você colocasse 20 homens pesando 2.000 quilos sobre a ponta da alavanca, eles exerceriam uma força de 60.000 quilos contra a alavanca, o suficiente para carregar as 4 balestras. Essa arma engenhosa é um canhão automático. Ele tem 11 canos perpendiculares ao topo e podem ser disparados simultaneamente. Há mais 2 conjuntos de canos que giram para se posicionar. Enquanto o primeiro conjunto está esfriando, o segundo é disparado e o terceiro é carregado. Artilharia em conjunto. Sobre essa carroça deve haver 33 canhões, disparando 11 canos de cada vez. Leonardo esboçou este escafandro 200 anos antes do primeiro traje de mergulho aparecer na Inglaterra. O propósito de Leonardo era possibilitar que o mergulhador se aproximasse de um navio inimigo sem ser visto e causasse um vazamento, afundando o navio. Descreva o nado submarino e você terá descrito o voo dos pássaros. Ao contrário das boias modernas feitas de plástico ou de isopor, o cinto salva-vidas de Leonardo era provavelmente um tubo de couro cheio de ar. Mas, por outro lado, seu desenho do século XV parece exatamente com o que usamos nos dias de hoje. Um método de escape durante uma tempestade e um naufrágio no mar. No barco movido a rodas de Leonardo, o uso de rodas com remos o torna resistente e eficiente. Já que os remadores estão voltados para frente, ele seria também muito fácil de ser manobrado. A ciência mecânica é mais nobre e útil que todas as outras, pois por meio dela todos os corpos animados em movimento realizam suas operações. Leonardo sonhava em explorar o mundo abaixo da superfície da água. Esse dispositivo nos lembra do moderno tubo snorkel. Uma boia flutua na superfície da água. Dentro da boia, há 2 tubos pelos quais o mergulhador de máscara inspira e expira. A boca do tubo, através do qual você respira, fica acima da água, apoiada em sacos ou rolhas. Aqui temos um dispositivo para andar na superfície da água. Largas boias de pontão são presas aos pés. Os bastões verticais servem como remos para empurrar o caminhante sobre a água. Havia apenas um problema com esse desenho. Só uma pessoa muito forte seria capaz de se equilibrar por muito tempo. Observe como o movimento da superfície da água lembra do cabelo, que tem 2 movimentos, um dos quais resulta do peso do cabelo e o outro de suas ondas e seus cachos. Da mesma forma, a água tem suas ondas turbulentas, uma parte das quais segue a força da corrente principal, enquanto que a outra obedece o movimento de incidência e reflexão. Nessa invenção divertida, a água pinga dentro de uma vasilha. Quando a vasilha está cheia, ela ativa uma alavanca que joga os pés da pessoa que está dormindo para os ares. Leonardo realmente usou esse despertador durante a sua estada na França. Por que será que o olho vê algo mais claramente nos sonhos do que com a imaginação desperta? Essa foi a descoberta mais surpreendente nos cadernos de Leonardo. Apenas recentemente, os estudiosos descobriram esse desenho de bicicleta enquanto restauravam os cadernos. O desenho foi encontrado no verso de uma página que havia sido colada há centenas de anos por um restaurador antigo. Ele foi feito provavelmente por um estudante que estava copiando do mestre. A bicicleta de Leonardo, inclusive suas rodas, era feita de madeira. A ciência é a observação das coisas possíveis, presentes ou passadas. Presciência é o conhecimento das coisas que podem vir a acontecer, ainda que lentamente. Esse é um encaixe usado em pernas de móveis. O pegador tem asas na parte inferior e se fecha um pouco para permitir que ele seja inserido no encaixe em outra peça de madeira. Uma vez encaixadas, as asas se abrem e produzem um encaixe apertado.
Segundo Leonardo, se o fabricante de móveis usasse esse encaixe para pernas de mesas, as pernas nunca se soltariam. Esse é um método de inserir um pedaço de madeira em outro, deixando você incapaz de puxá-lo novamente para fora de sua cavidade. Ele pode ser usado nas pernas de um banco. Nesse dispositivo para cozinhar carne automaticamente, o assado fica preso num espeto acima do fogo. O ar quente do fogo sobe e a corrente de ar faz com que a hélice gire. A hélice está ligada a uma engrenagem que vira o espeto, cozinhando uniformemente a carne assada. O assado irá girar rápido ou devagar, de acordo com a intensidade do fogo. O holofote de Leonardo é basicamente uma caixa com uma objetiva na frente. Uma porta no lado permite que uma fonte de luz, tal como uma vela, seja introduzida. Deve haver também um pequeno orifício numa parte qualquer da caixa para permitir a entrada de ar e não deixar que a vela se apague. A objetiva apenas concentra e aumenta os raios de luz. Leonardo não disse qual poderia ser a utilidade de seu holofote, mas podemos imaginá-lo iluminando uma cena a ser pintada, fornecendo luz para a leitura ou realçando um ator numa peça. Ninguém pode ser percebido sem luz e sombra são causadas pela luz. Os rolamentos de esferas, usados há muito tempo na mecânica, têm várias funções atualmente, inclusive a de manter os automóveis correndo suavemente ao reduzir a fricção entre a roda e o chassi. Hoje, os rolamentos estão tipicamente contidos numa proteção arredondada chamada capa, similar à que Leonardo inventou. Leonardo percebeu que haveria menos fricção se as esferas não se tocassem. Por isso, ele embutiu separadores que permitem que cada esfera rode livremente. Esse dispositivo foi reinventado em 1772, quase 300 anos após Leonardo tê-lo desenhado pela primeira vez. A ciência mecânica é mais nobre e útil do que todas as outras, pois por meio dela todos os corpos animados em movimento realizam suas operações. Esse dispositivo enrola o fio uniformemente num carretel. Quando a manivela é acionada, o carretel se move para frente e para trás, enrolando o fio de maneira uniforme. Florença era um centro da indústria têxtil, produzindo belos tecidos de seda e de lã. Esse esboço de um enrolador de carretel mostra uma das muitas melhorias que Leonardo desenhou para a indústria têxtil. Apesar de a habilidade humana poder criar várias invenções, ela nunca criará nenhuma invenção mais bela, nem mais simples e apropriada do que as da natureza, pois em suas invenções nada é deficiente e nada é supérfluo. Os compassos fixos têm sido usados desde a era clássica, mas Leonardo desenhou alguns com hastes que poderiam ser ajustadas. Alguns tinham buracos nas hastes, como o moderno compasso de desenho, uma porca e um parafuso para ajustar o compasso na largura desejada. Outros compassos mais avançados tinham travas especiais para segurar as hastes. A mecânica é o paraíso da ciência matemática, pois nela chegamos aos frutos da matemática. Leonardo desenhou esse dispositivo para perfurar troncos de madeira ao longo de seu comprimento, a fim de poder usá-los no encanamento da água. A máquina centraliza o tronco automaticamente, de forma que o orifício seja aberto no centro, não importando a largura do tronco. Os troncos eram usados no encanamento da água até o século XVII, quando foram substituídos por canos de ferro. Aqueles que se apaixonam pela prática sem a ciência são como um marujo que entra num navio sem leme nem compasso e que nunca tem certeza de sua direção. Essa máquina faz limas de metal para modelar madeira, metal ou pedra. Uma vez que a manivela é girada, uma sequência de eventos ocorre automaticamente para gravar com água forte entalhes igualmente espaçados na lima. As ideias de Leonardo de automatização estavam muito à frente de seu tempo. Só no início do século XX que um processo similar de fabricar limas foi finalmente adotado.
Apesar de a habilidade humana poder criar várias invenções, ela nunca criará nenhuma invenção mais bela, nem mais simples e apropriada do que as da natureza, pois em suas invenções nada é deficiente e nada é supérfluo. Essa máquina foi desenhada para fazer folhas de alumínio. Observe as duas pequenas roldanas que estão sobre as roldanas principais, evitando que elas se empenem. Elas asseguram que as folhas de alumínio sejam amaciadas e prensadas em toda sua extensão. A ciência mecânica é mais nobre e útil do que todas as outras, pois por meio dela, todos os corpos animados em movimento realizam suas operações. Esse aparelho converte o movimento para cima e para baixo num movimento circular. Quando a manivela é abaixada, as barras pequenas, conhecidas como triquetes, passam pelos dentes no lado externo do cano. Quando a manivela é levantada, os triquetes engrenam-se nos dentes e giram o cano. Esse era o dispositivo que poderia ser incorporado em muitas máquinas diferentes. A mecânica é o paraíso da ciência matemática, pois nela chegamos aos frutos da matemática. Este aparelho foi um aperfeiçoamento na suspensão e no rebaixamento de cargas. Uma carga é presa a um gancho. Depois, quando ela é abaixada e toca no chão, o gancho gira automaticamente, liberando a carga. A mecânica é o paraíso da ciência matemática, pois nela chegamos aos frutos da matemática. Esse dispositivo inteligente é uma máquina de fábrica para fazer parafusos. 3 rodas dentadas giram 3 hastes de aço. A haste do meio é a que está sendo transformada num parafuso por uma superfície cortante localizada no feixe de cruz, enquanto que as outras 2 hastes asseguram que ela será cortada de maneira uniforme. O tamanho das rodas determina a intensidade ou as voltas por polegada do parafuso. Leonardo desenhou rodas de reserva que podem ser vistas sob a máquina. Quanto maior a roda, mais roscas por polegada no parafuso. Apesar de a habilidade humana poder criar várias invenções, ela nunca criará nenhuma invenção mais bela, nem mais simples e apropriada do que as da natureza, pois em suas invenções nada é deficiente e nada é supérfluo. Esta máquina de cortar a felpa da roupa de lã tinha o objetivo de substituir os homens que usavam enormes tesouras. 4 tiras de tecido são esticadas numa armação de madeira e a felpa é cortada automaticamente pelas tesouras. Quando uma máquina similar foi inventada na Inglaterra no século XVIII, muitos trabalhadores perderam seus empregos. Apesar de a habilidade humana poder criar várias invenções, ela nunca criará nenhuma invenção mais bela, nem mais simples e apropriada do que as da natureza, pois em suas invenções nada é deficiente e nada é supérfluo. Este é um dispositivo para levantar cargas pesadas. O desenho à direita mostra todos os componentes em separado, enquanto o desenho à esquerda mostra a máquina montada. A carga a ser levantada fica pendurada na vara. Quando o operador move a alavanca para trás e para frente, esse movimento recíproco é convertido no movimento rotativo que gira o mecanismo, levantando a carga. Aqueles que se apaixonam pela prática sem a ciência são como um marujo que entra num navio sem leme nem compasso e que nunca tem certeza de sua direção. Essa plaina foi desenhada para parar tábuas de madeira. 3 pares de grampos ajustáveis seguram a madeira no lugar e mantêm toda a sua extensão na horizontal ao pressioná-la contra 2 vigas de guias retas. A plaina tem uma faca por dentro que é colocada no ângulo com a tábua. Quando a plaina é movida para trás e para frente sobre a tábua, ela raspa camadas de madeira. A altura da plaina pode ser ajustada para permitir um aparo melhor. A ciência mecânica é mais nobre e útil do que todas as outras, pois por meio dela todos os corpos animados em movimento realizam suas operações. Sem fim é uma outra palavra para rosca de parafuso. Esse dispositivo combina um parafuso a uma engrenagem. Quando a engrenagem gira, uma carga pesada pode ser levantada ao se rodar uma manivela. Quando se usa uma roldana, se você soltar, a carga cai novamente. Com uma engrenagem sem fim, você pode soltar e a carga ficará suspensa na mesma altura.
Você pode descansar e então continuar a puxar a carga. O fabricante de relógios inglês Henry Hindley reinventou a engrenagem sem fim no século XVIII. Ao lidar com cargas pesadas, não utilize os dentes de ferro, pois um dos dentes pode se quebrar facilmente. Você pode usar então o parafuso, onde um dente fica preso no outro. Usando esse canal elevado, Leonardo desenhou um viaduto aquático. Como um entrocamento rodoviário moderno, seu desenho permite que o tráfego marítimo escoe em direções diferentes. O primeiro portão na ponte funciona como uma represa temporária. Enquanto a água entra por pequenas aberturas no segundo portão, ele faz subir o nível da água, permitindo que o navio passe para o canal elevado. Em tempos de paz, eu acredito que possa ser útil, como em qualquer tempo, levar a água de um lugar para o outro. Leonardo inventou essa ponte retrátil para fins militares. A ponte levadiça é abaixada por uma dobradiça presa a uma margem do rio. Um sistema de contrapesos ajuda a equilibrar a ponte enquanto ela é abaixada. Eu tenho um tipo de ponte extremamente leve e forte, adaptada para ser facilmente carregada, e com ela você pode perseguir seu inimigo e fugir dele a qualquer hora. Leonardo desenhou essa draga para limpar e fazer a manutenção de canais. A draga fica parada enquanto 4 escavadeiras giram. As escavadeiras têm buracos para permitir a passagem da água. A lama que sobrar é depositada nas barcas à esquerda. A altura do eixo é ajustável. Quando o eixo é abaixado, as escavadeiras da draga vão mais fundo no leito do rio. Quando o mar está limpa, a draga pode ser puxada para frente a fim de limpar o próximo trecho. Um livro sobre como lidar com os rios para que eles possam manter seu fundo limpo com seu próprio fluxo perto das cidades por que passam. A introdução da pólvora no campo de batalha fez com que fosse necessário repensar toda a ciência da arquitetura defensiva. Leonardo aceitou o desafio com seu desenho de fortaleza radicalmente novo. O desenho circular cria uma série de fossos que podem ser enchidos com água em caso de ataque inimigo. As paredes baixas e arredondadas pretendiam desviar o ataque inimigo. A torre central podia ser isolada do resto da fortaleza, permitindo que o comandante escapasse através de um túnel subterrâneo. O senhor da propriedade deve ser capaz de andar por toda a fortaleza, usando túneis e passagens subterrâneas, numa disposição tal que nenhum deles pode servir para se chegar à moradia do senhor sem seu consentimento. E ele deve ser capaz de aprisionar em sua residência todos aqueles de sua comitiva que conspirarem contra ele. Esse aparelho mede a distância caminhada por uma pessoa. Enquanto as rodas giram, elas viram um disco horizontal cheio de furos. Com cada volta completa do disco, uma bola de gude cai dentro de uma caixa abaixo. Ao contar o número de bolas de gude, o pedestre pode determinar a distância que ele caminhou. Tal dispositivo seria um equipamento muito útil para os agrimensores. A ciência mecânica é mais nobre e útil que todas as outras, pois por meio dela todos os corpos animados em movimento realizam suas operações. Esse famoso desenho mostra uma hélice vertical de linho engomado esticada sobre uma armação de metal. A hélice de linho foi desenhada para girar rapidamente, impulsionada por alguém pedalando debaixo dela. Alguns consideram esta invenção uma precursora do helicóptero moderno. Eu acho que se essa hélice for bem feita, com linho engomado para bloquear seus poros e virada rapidamente, ela irá, digamos, voltar-se para cima. Embora ele nunca tenha conseguido fazer suas máquinas voadoras decolarem, Leonardo desenhou para elas o trem de aterrissagem. Leonardo descreveu os ganchos na base das escadas como dedos que manteriam a máquina estável quando ela atingisse o chão. O trem de aterrissagem de Leonardo também poderia ser usado por passageiros para embarcarem e desembarcarem da máquina voadora. Quando ela decolar, puxe as escadas para cima como mostrado na figura. É assim que um avião deve decolar. A escada funciona como pernas.
Leonardo fez esse esboço 300 anos antes do primeiro salto bem-sucedido de paraquedas em 1797. O paraquedas de Leonardo era feito de lona hermética num formato de pirâmide, medindo 7 metros de largura por 7 metros de altura. O paraquedista segurava as cordas do paraquedas com as mãos. Se um homem tiver uma tenda feita de tecido impermeável, cada lado do qual tendo 12 braços de largura e 12 braços de altura, então ele poderá saltar de qualquer grande altitude sem se machucar. Esse modelo reúne algumas das ideias de Leonardo para voos movidos pela força humana. Na verdade, se fosse construída, a madeira, o metal e a corda dessa asa movida a pedal pesariam mais de 300 quilos, pesado demais para voar. O homem pode aprender, com grandes asas presas a ele, a utilizar a força de resistência do ar, tornando-se vitoriosamente capaz de superá-la e de se elevar sobre a mesma. Esse sino produz 4 tons diferentes. Há 4 abafadores colocados em posições diferentes ao longo da lateral do sino. O músico escolhe um abafador que é pressionado e preso contra o sino e bate no sino com os martelos. Cada abafador permite que um tom diferente seja produzido. Observe que, ao invés de ter um gongo na parte interna batendo contra um sino em movimento, o sino é estático, com 2 martelos batendo nele do lado de fora do aro. A música morre assim que nasce. Ela sofre da doença da mortalidade. Leonardo viu como a fricção causada pelos sinos balançando gastava os eixos que os sustentavam. Sua solução, um sistema de sustentação de sinos equipado com rolamentos anti-fricção. Este sistema usava 3 rolimãs para contrabalançar o peso e a força do sino em movimento. 200 anos depois, esse desenho, original para Leonardo, seria mencionado como o sistema mais antigo e mais comum de pendurar sinos. Todo instrumento requer experiência para ser feito. Leonardo, um perito em mecânica, explorou maneiras de mecanizar tambores. Esta manivela faz com que os martelos batam no tambor num ritmo uniforme. Esta é a ideia de Leonardo para um novo tipo de tímpano. A manivela aperta a cabeça do tambor, mudando o tom. A música morre assim que nasce. Ela sofre da doença da mortalidade. Esse tambor tem diversos furos na sua lateral. O músico pode tocar uma série de tons diferentes ao fechar diferentes furos, enquanto bate na pele do tambor. Um furo na lateral desse tambor pode ser aberto e fechado com um deslizador para mudar o tom enquanto ele é tocado. Todo instrumento requer experiência para ser feito. Esse tambor toca uma escala. 5 tiras de pele são esticadas em vários graus de tensão sobre um tambor. Quando o músico bate nas diferentes tiras, tons diferentes são produzidos. A música morre assim que nasce. Ela sofre da doença da mortalidade. Essas flautas doces produzem tons planos ou glissandos, nos quais os tons mudam gradualmente. Isso acontece ao se escorregar a mão para cima e para baixo das aberturas alongadas na lateral do instrumento. As flautas doces podem ter sido inspiradas pelo conhecimento que Leonardo tinha da anatomia da laringe e da traqueia. Essas 2 flautas não mudam de tom em saltos como faz a maioria dos instrumentos de sopro, mas de forma semelhante à da voz humana. E uma pessoa pode fazê-lo ao mover a mão para cima e para baixo. Esta invenção combina a habilidade que o teclado tem de tocar várias notas ao mesmo tempo com o tom expressivo de um instrumento de corda arqueado. Um longo arco de crina gira numa unidade de viga movida à manivela. Quando o músico pressiona o botão, um mecanismo aproxima as cordas do arco giratório, produzindo a música. Diferentemente do cravo, a viola organista produz um som que não desaparece rapidamente. O arco se moverá de acordo com o movimento do braço direito, de tecla a tecla. Dessa forma, ele é reduzido junto com as notas. Na
Na época de Leonardo, os instrumentos de sopro só podiam ter o comprimento de 2 palmas da mão humana. Isso limitava o som que podia ser produzido para notas relativamente agudas. Leonardo desenhou um grupo de chaves ligadas por arames em almofadinhas que fechariam os orifícios do instrumento. Esse sistema permitia que o músico expandisse seu alcance e tocasse notas mais graves. A alma nunca se corrompe junto com o corpo, mas está no corpo, como se fosse o som do órgão, onde o ar deixaria de produzir qualquer bom efeito ao romper-se um tubo. Esse obus de artilharia foi feito para ser lançado de uma catapulta. As 2 aletas, ou chifres, segundo Leonardo, que são presas à ponta do míssil, têm nódulos sobre suas superfícies. Com o impacto, os nódulos penetram nos buracos do corpo do obus, atingindo a pólvora que fica dentro dele e causando a explosão do obus. A guerra é uma horrível loucura. Essa bomba explode logo após ter sido disparada do morteiro, liberando várias bombas menores. A invenção de Leonardo é similar em conceito à espingarda e à bomba múltipla moderna. Entretanto, a bala da espingarda explode e solta seu tiro enquanto ainda está dentro do cano da arma, ao passo que a bomba múltipla de hoje só solta centenas de bombas menores depois de atingir o seu alvo. A máquina mais mortal que existe. A bala no centro explode e dispersa as outras, que são disparadas com a mesma velocidade que se leva para dizer Ave Maria. Essa arma engenhosa é um canhão automático. Ele tem 11 canos perpendiculares ao topo que podem ser disparados simultaneamente. Há mais 2 conjuntos de canos que giram para se posicionar. Enquanto o primeiro conjunto está esfriando, o segundo é disparado e o terceiro é carregado. Artilharia em conjunto. Sobre essa carroça deve haver 33 canhões, disparando 11 canos de cada vez. Leonardo transformou a balestra comum numa poderosa arma automática. Uma roda gigante é acionada por um grupo de soldados. A tábua de madeira à esquerda os protege do ataque inimigo. Um único arqueiro é suspendido no meio da roda. Tudo o que ele tem de fazer é esperar que uma balestra o alcance, mirar e disparar. Parece claro que se você colocasse 20 homens pesando 2.000 quilos sobre a ponta da alavanca, eles exerceriam uma força de 60.000 quilos contra a alavanca, o suficiente para carregar as 4 balestras. Essa arma tinha 2 inovações importantes. Primeiro, ela era carregada pela culatra, o que significa que a munição era carregada diretamente na parte de trás da arma, ao invés de ser enfiada pelo cano na parte da frente. A segunda inovação era o método pelo qual o cano da arma era resfriado. Leonardo colocou esse cano de arma dentro de um recipiente de cobre que era enchido com água. Quando a arma fosse disparada, o cano esfriaria rapidamente, porque a água absorveria o calor. Os canos esfriados com água, muito usados durante a Primeira Guerra Mundial, são importantes para as armas que têm um grande poder de disparo, mantendo o acúmulo de calor para o disparo sem danificar o cano. Uma vez disparado, o cobre logo perde seu calor. Leonardo sabia que a resistência do ar afetava a habilidade de um projétil em atingir seu alvo. Esse míssil era aerodinamizado para reduzir a resistência do ar e tinha aletas para estabilizar seu voo. A guerra é uma horrível loucura. Esse foguete foi projetado para abrir um rastro de fogo no céu. Em tempos de guerra, ele poderia ser uma ferramenta de combate psicológico, criando pânico no inimigo. Durante os tempos de paz, ele poderia deixar pasmo quem olhasse em sua direção, assim como os fogos de artifício modernos o fazem. Nesse dispositivo pirotécnico, uma bala de canhão é lançada ao céu, carregando consigo um foguete preso por uma corrente. Um longo rastro de fogo forma um arco no céu, na parte de trás do foguete. A bala de canhão conduzirá o foguete para mais de 4.800 metros de altura e uma chama de 800 metros será vista rastreando o foguete. Esse canhão utiliza vapor ao invés de pólvora para disparar sua bala.
Um recipiente cheio de água é colocado em cima de um braseiro ou panela de queimar carvão, perto da culatra ou da parte traseira da arma. Quando a água é aquecida, ela vira vapor. A força do vapor lança a munição para fora do canhão. Os canhões a vapor foram usados durante a Guerra Civil Americana e a Segunda Guerra Mundial. A água se transformará instantaneamente em tanto vapor que parecerá algo maravilhoso, especialmente ao ver sua fúria e ouvir seu estrondo. De acordo com as anotações de Leonardo, este tanque de madeira precisava de 8 soldados para ser posto em funcionamento. Alguns soldados ficavam de sentinela nas vigias do topo do tanque, enquanto que outros operavam os canhões. Os homens restantes operavam as rodas. Eu construirei veículos cobertos, seguros e inatacáveis que penetrarão o inimigo e sua artilharia, e não há nenhum exército de homens armados, o melhor que seja, que não será estraçalhado por eles. E atrás deles, a infantaria seguirá, ilesa e desimpedida. Leonardo aperfeiçoou técnicas antigas de tomar fortalezas. Seus esboços incluem muitas escadas de mão, as quais podiam ser facilmente carregadas até o pé dos muros de uma fortaleza. Leonardo também desenvolveu técnicas para combater as próprias escadas que desenhou. Aqui, as janelas de observação de um dique triangular ficam de frente e protegem os lados do outro dique, e assim o fazem reciprocamente todos os outros. Nenhuma escada de mão pode ser plantada aqui. A trava de roda é um sistema de disparar uma arma. Ela funciona como um isqueiro de cigarro. Quando o gatilho é puxado, uma roda é friccionada contra uma pederneira, produzindo uma faísca que acende a pólvora. A explosão da pólvora impulsiona a munição para baixo do cano da arma. Os historiadores acreditam que um sentinela de Nuremberg inventou a trava de roda 15 anos depois do desenho original de Leonardo. A guerra é uma horrível loucura. Divirta-se com o CD original de Leonardo 1.0. Clique nos botões para ver as animações da Mona Lisa que conquistaram corações no mundo inteiro.